Da sua casa. O Paul Washer chegou dizendo: vá à igreja mais próxima da sua Bíblia. Então, se esse é o seu caso, vale a pena. Não sei qual região da cidade você é, mas eu tenho certeza, por conhecer aqui os irmãos, o pastor Anderson, do coração tão zeloso dessa igreja em fazer a vontade do Senhor, em praticar a palavra de Deus, né? E permitir que a palavra permeie todas as estruturas da igreja. Isso é muito, muito importante. E o Senhor tem abençoado vocês, né? Hoje, vocês têm sido realmente nesse oceano de igrejas ruins, vocês têm sido uma ilha de Deus, permitindo ter aqui a palavra do Senhor no centro, e tem sido certamente um alento para muitos corações que procuram uma pregação bíblica, que procuram uma doutrina correta. Então, glória a Deus pela vida dessa igreja, e fico ainda mais feliz até pela ocasião de estar aqui. Amanhã nós teremos aulas na Escola Charles Spurgeon, e fico muito feliz de saber que a Charles Spurgeon está em boas mãos. Isso realmente faz meu coração descansar, saber que tem uma igreja apaixonada por essa obra. Isso é fundamental, e tenho a certeza que isso é uma grande necessidade também, não só nessa cidade como em nosso estado, em nosso país, na verdade, de termos seminários sérios, instituições sérias, que estão focadas em preparar obreiros para a seara do Senhor. Então, que Deus possa prosperar e abençoar grandemente a Igreja Batista Saron. Amém? Eu convido você mais uma vez a abrir sua Bíblia. Já fizemos aqui uma leitura preliminar em Atos 17, mas mais uma vez leremos aqui Atos capítulo 17, dos versículos 1 até o versículo 9. Atos capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuravam trazer Paulo e Silas para o meio do povo, porém não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo, chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram a Jason e os outros. Você pode mais uma vez fechar os seus olhos nesse momento para orarmos ao Senhor e pedirmos que Ele infunda a sua palavra em nossos corações. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite em que estamos aqui reunidos com o seu povo comprado pelo precioso sangue de Jesus, ouvindo, ó Deus, a sua palavra que está diante de nós nesse momento. E permita-nos, Senhor, que ouçamos a sua voz de tal forma que as nossas vidas sejam transformadas. Que haja entre nós, ó Deus, como bem orou o pastor Anderson, que haja entre nós edificação na sua igreja, salvação para a glória do Senhor, que o seu nome seja exaltado, enaltecido, engrandecido entre nós. Pai, que a sua palavra, ó Deus, que é a espada
mais penetrante que espada alguma de dois gumes, a espada do Espírito, penetre em nossos corações. Que a sua palavra, ó Deus, que é como fogo consumidor, consuma e purifique as nossas vidas, Pai. Que a sua palavra, ó Deus, que é como um martelo que esmiuça a rocha, que ela possa fazer assim também em nossas vidas nessa noite. E pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Fala aos nossos corações. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, temos aqui nessa passagem uma mensagem, uma grande ideia, dos versículos 1 ao versículo 9, de que diante da exposição do Evangelho, só há dois possíveis resultados: transtorno ou transformação. Quando a palavra de Deus é pregada, o Evangelho é exposto, acontece uma dessas duas coisas em uma sociedade, em uma comunidade, em uma igreja: transformação ou transtorno. Quando nós olhamos dos versículos 1 ao versículo 4, nós vemos que a palavra, a exposição do Evangelho, provoca transformação. Esse é o resultado da pregação do Evangelho. Mas para muitos, nós vemos isso, do versículo 5 ao versículo 9, que diante da exposição do Evangelho, também pode haver transtorno. O Evangelho também pode ser um estorvo para aqueles que não creem. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Atos, nós vemos ali, já no capítulo 1, Jesus Cristo dizendo aos seus apóstolos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É interessante porque esse comissionamento de Jesus Cristo em Atos capítulo 1, versículo 8, é exatamente o cronograma da igreja e do avanço do Evangelho no livro de Atos. A igreja, já no capítulo 2, abunda no Evangelho, cresce grandemente através da pregação do apóstolo Pedro, e nós vemos ali que mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor, se voltam ao Senhor, se arrependem dos seus pecados e creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que devia ser morto para a nossa salvação. E quando nós então abrimos o capítulo 3, Pedro continua a sua pregação, a sua exposição do Evangelho, continua anunciando o Evangelho aos judeus, e o livro de Atos vai avançando com poderes incríveis do Espírito Santo sendo demonstrados no meio do povo. Pessoas são curadas, pessoas são salvas, até que nós vemos ali, a partir do capítulo 9, uma figura muito importante aparecendo no livro de Atos, que é a figura do apóstolo Paulo. E no capítulo 10 nós vemos também ali a conversão de um gentil, Cornélio. E a partir de então, desse ponto, nós vemos se cumprir aquilo que Jesus Cristo disse em Atos capítulo 1, versículo 8, de que eles seriam testemunhas, mártires de Cristo, não apenas em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E até o final do livro de Atos, nós vemos então o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo por meio da palavra de Deus, salvando, transformando não apenas judeus, mas também gregos, não apenas pessoas de Jerusalém, mas pessoas de cidades diversas, da Ásia, da Europa, posteriormente o Evangelho também adentrando a África e transformando os confins da terra, e após séculos e mais séculos de avanço do Evangelho, nós estamos aqui, na certeza de que fomos transformados pelo mesmo Deus que atuava ali no livro de Atos. E quando nós então observamos esse movimento do Espírito Santo, os atos do Espírito Santo de Deus atuando no mundo, convertendo corações de pecadores, trazendo mortos em seus delitos e pecados a vida em Cristo, nós vemos então que o Evangelho no seu poder transforma vidas ali em Jerusalém, em Antioquia, transforma vidas em Éfeso, transforma vidas em Filipos, que é exatamente o contexto em que nós estamos, e saindo ali de Filipos, onde Paulo e Silas pregam o Evangelho, a Lídia também, ao carcereiro de Filipos, que se converte com ele e também toda a sua casa. Vemos no começo do capítulo 17, que é o texto que nós estamos lendo, que eles passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram numa cidade que nós já conhecemos. Lemos também as cartas do apóstolo Paulo a essa cidade, que é a cidade de Tessalônica. E diz aqui então a palavra de Deus, que ao chegar em Tessalônica, o apóstolo Paulo, como era do seu costume, e Lucas,
ele ressalta esse fato porque Paulo já havia feito isso antes, em Atos capítulo 13, em Atos capítulo 14, quando ele chegava em uma cidade, ele já procurava uma sinagoga, ou um local, uma escola, ou um anfiteatro, algum local assim, em que ele pudesse expor a sua filosofia, digamos assim, em que ele pudesse expor também a sua perspectiva a respeito das Escrituras. E Paulo, então, na ocasião em Tessalônica, também faz isso, como era de costume e como o evangelista Lucas relatou em capítulos anteriores. Paulo chega naquele local, na sinagoga dos judeus, e por 3 sábados ele discute com eles a respeito das Escrituras. E é interessante a palavra que nós temos aqui, porque a palavra conota algo realmente de debate, de discussão. Eles discutiam a respeito das Escrituras. Os escribas, os fariseus que se reuniam então naquela ocasião, muito conhecedores do Antigo Testamento, eles expunham o que eles conheciam a respeito dos profetas, dos salmos, da Torá, e então eles comentavam, discutiam, refletiam a respeito daquilo. E Paulo, então, sendo um judeu, também chega ali para discutir a respeito das Sagradas Escrituras. Kitzmacher diz o seguinte a respeito disso, que ele apresenta os ensinamentos da Escritura que se relacionam ao Messias e convida a sua plateia a fazer perguntas. Tinha um diferencial muito interessante da mensagem do apóstolo Paulo na exposição do Antigo Testamento dos demais mestres do Antigo Testamento. Ele conectava a sua mensagem ao Cristo. E então ele abria para as discussões, eles discutiam, debatiam, os especialistas então das Escrituras debatiam o que estava sendo colocado. Quando nós chegamos ao versículo 3, nós vemos o seguinte, de que ele não apenas discutia com eles a respeito das Escrituras, mas ele expunha e demonstrava ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E aqui nós temos uma outra questão muito interessante, a palavra expor. Ele literalmente, conforme Lucas escreve aqui, ele abria, ele fragmentava, ele dissecava num sentido saudável, porque é um sentido ruim da dissecação, mas ele expunha as Escrituras ali para aquele povo, e ele demonstrava ter sido necessário que Cristo morresse dentre os mortos. E aqui, meus irmãos, nós temos algo muito importante. Qual era o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? Era exatamente o mesmo conteúdo de Cristo Jesus, da pregação de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia por um instante, deixa uma marcação em Atos 17, e apenas para nós vermos o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, abra comigo em Lucas capítulo 24, do versículo 25 ao versículo 27. Lucas capítulo 24, do versículo 25 ao versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus começa no Antigo Testamento, e para aqueles 2 discípulos no caminho ali na estrada para Emaús, ele começa a expor o que a seu respeito constava nas Sagradas Escrituras, exatamente o que o apóstolo Paulo faz no capítulo 17 de Atos. Ele começa no Antigo Testamento relacionando a mensagem do Antigo Testamento a Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, versículo 32, um pouco à frente de onde nós estamos lendo, quando os discípulos começam ali a comentar o fato que tinha acontecido entre eles, eles dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? O nosso coração ardia. Nós ouvíamos a mensagem do Cristo e nós finalmente conseguimos compreender o que as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento falavam. Elas não tinham um fim em si mesmo, mas falavam a respeito daquele que é o Rei do Universo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que convinha que Ele padecesse, que Ele sofresse, que Ele morresse na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E é interessante que Lucas utiliza a mesma palavra em Lucas 24, em Atos capítulo 17, para expor
para abrir, para fragmentar a Sagrada Escritura. Ainda um pouco à frente, em Lucas capítulo 24, versículo 44, quando Jesus Cristo está ali com os seus outros discípulos, diz o seguinte a palavra do Senhor: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu, e a palavra aqui é mais uma vez dianoigo, que é abrir, fragmentar, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Qual era o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? O mesmo conteúdo da mensagem de Cristo Jesus. Qual era o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo? O mesmo conteúdo da mensagem dos demais apóstolos. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 3, se você quiser me acompanhar, Atos capítulo 3, versículo 17, na pregação do apóstolo Pedro no templo, diz assim a palavra do Senhor, Atos 3,17: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Agora, quem explica os profetas, os salmos, quem explica que Moisés, ou seja, o Pentateuco, não é apenas Cristo, não é apenas Paulo, mas também Pedro, o apóstolo dos judeus, aquele que foi um dos líderes então na igreja de Jerusalém, expõe as Sagradas Escrituras relacionando a mensagem do Antigo Testamento com o Cristo que deveria padecer. Isso diz algo maravilhoso para nós, meus irmãos. O conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo era o mesmo conteúdo da mensagem de Cristo e o mesmo conteúdo da mensagem do apóstolo Pedro. Mas não é apenas isso. No livro de Atos nós vemos mais uma vez essa mensagem sendo revelada e exposta ao povo, aberta, fragmentada ao povo, muitas e muitas vezes. Atos capítulo 18, versículo 28. Um homem chamado Apolo, diz assim a palavra do Senhor, Atos 18, 28, porque com grande poder convencia publicamente. Ele convencia publicamente, ele argumentava publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Atos capítulo 26, versículo 22. Paulo diante do rei Agripa, muitos acusadores do apóstolo Paulo querendo matá-lo, querendo prendê-lo, querendo vilipendiá-lo, e diante do rei Agripa, então na sua defesa, Paulo vai falando das suas características, de como ele era um legítimo judeu, de como ele expunha a mensagem do Antigo Testamento. Em Atos 26, versículo 22, nós vemos o seguinte: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Mais uma vez, o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo aqui em Atos 26 é a relação dos profetas do Antigo Testamento, da mensagem de Moisés, com a necessidade de Cristo ter morrido na cruz do Calvário por nós pecadores. Esse é o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, é o Evangelho.
Vezes após vezes, a palavra do Senhor nos comunica o que eles pregavam. O que eles pregavam não era a teologia da prosperidade, não eram mensagens motivacionais, não era a chamada teologia do coach, que diz para você que você deve ser, que você é importante para Deus, que você é valioso, que você é ouro puro de Ofir, que você é maravilhoso, que ninguém pode fazer nada contra você. Essa não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós somos desesperadamente pecadores e que nós carecemos da graça de Deus. A mensagem do Evangelho não é a mensagem que diz que você vai enriquecer aqui nessa terra, que você vai prosperar aqui nessa terra, que você vai ter os melhores carros, as melhores casas, os melhores bens dessa terra, mas é de que Deus em Cristo Jesus nos faz herdeiros de uma graça maravilhosa que esse mundo não pode comprar. Essa é a mensagem do Evangelho, esse é o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, que ele mais uma vez expunha, abria, explicava, discutia, discorrendo desde o Antigo Testamento e falando como Cristo Jesus é o nosso Salvador, como Cristo Jesus é o nosso Redentor. Meus irmãos, qual é a mensagem que a igreja tem pregado? O que a igreja do século 21 está comunicando para esse mundo? O que nós estamos levando para as pessoas? Será que nós não estamos colocando mais lenha na fogueira da prosperidade, fazendo com que as pessoas não coloquem mais os seus olhos na eternidade, mas colocando os seus olhos nas coisas terrenas, nas coisas materiais, nas coisas passageiras? Será que os nossos olhos não estão tão voltados para as coisas da carne, para as coisas que passarão após a vinda de Cristo Jesus, e nós perdemos já a dimensão eterna da palavra de Deus, e nós devemos recuperar a mensagem da palavra de Deus? Quantos ajuntamentos nessa noite não estão sendo feitos, em que o grupo de louvor se reuniu, em que o pastor se reuniu preocupado não com a palavra que seria pregada, não com o evangelho que transforma o pecador, não com o evangelho que nos resgata dos nossos pecados, mas preocupados em como irão entreter a igreja, como irão aqui fazer um culto que seja mais um show, que se pareça mais com um show, que agrade mais a carne do povo, que agrada mais o nosso ego, que massageie mais o nosso ego, que não ofenda as pessoas, que não digam para elas que elas são pecadoras, que elas carecem da graça de Deus, que elas estão totalmente perdidas. Quantos hoje não quebraram a sua cabeça, talvez pensando em novos métodos, novas formas de inchar as suas igrejas, de fazer com que as suas igrejas não tivessem um crescimento saudável, mas com que elas tivessem um inchaço, para que tenha uma arrecadação maior, para que mais pessoas se aglomerem, para que o mundo veja, olha que igreja que está lotada. Quantos e quantos não estão procurando, meus irmãos, o resplandecer, a glória deste mundo? Quantas igrejas aqui de fato em Campo Grande são saudáveis, estão anunciando o Evangelho? Quantos ajuntamentos desta denominação, da denominação batista e de tantas outras, não estão focadas apenas em entretenimento? Nós não conseguimos mais muitas vezes nos reunir com outras igrejas, porque a preocupação de outras igrejas não é o Evangelho, passa muito longe disso. São festas, são rodas feitas, carnais muitas vezes, não há Cristo, não há Deus, isso entristece os nossos corações. Eu há poucos dias fui convidado para participar de um louvorzão. Nossa igreja foi convidada para participar com a banda. Eu falei, nós não vamos com a banda lá, mas eu vou lá. Falei, pastor, eu vou lá prestigiar o evento de vocês. E fui. Após 50 minutos de muita desorganização, começou uma reunião de mais de 2 horas, onde em nenhum momento o Evangelho foi sequer citado. Sequer citado. As canções não falavam a respeito de Jesus. As ministrações não falavam a respeito de Jesus. Ninguém falou do Cristo crucificado por mais de 2 horas. Foi um caboclo lá chamado de pastor e começou as pessoas a serem chamadas para receber o milagre. E oravam uma por uma, e ele falava, eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus sabe. Senhor, eu não sei o que está acontecendo na vida da senhora, mas o Senhor sabe. Se você não sabe, por que você está orando então, já que você fez essa pressão toda?
E orava por milagres em 15 minutos, e o pessoal cantava, e pula, e dança, e roda, e baba, e faz de tudo, e nada do Evangelho. Onde está o Evangelho no meio da igreja de Cristo? Onde está o Evangelho, meus irmãos? Até personagens bíblicos se tornam o centro da pregação de alguns, mas não o Evangelho. Eu me lembro, aquilo me marcou, um dos ministros de louvores que subiu até lá, começou a falar daquela situação da mulher do fluxo de sangue por 12 anos, que foi até Cristo Jesus. Eu falei, finalmente alguém vai falar de Cristo aqui nessa reunião, em que todo mundo esqueceu, abandonou o Cristo Jesus. Alguém vai falar de Cristo, do poder de Cristo, da graça de Cristo, da salvação que é em Cristo. E aquele cara falou assim, pense naquela mulher do fluxo de sangue, quantos obstáculos ela não deixou para chegar até Jesus. Havia uma multidão diante dela, mas ela não desistiu, ela prosseguiu, e ela rompeu todos os obstáculos que ela tinha, tudo aquilo que era empecilho para ela, para chegar até Jesus. Você tem que romper os seus obstáculos. Hoje eu falei, meu Deus, estava com a faca e o queijo na mão, rapaz, você me vem com uma dessa, pastor Anderson. Não há evangelho, não há cruz, não há sacrifício. O que vai transformar esse bairro, o que vai transformar essa igreja? Não é um novo livro do Paulo Coelho, não são os jornais da nossa época, não é o livro mais vendido, best-seller, que vai transformar as vidas. É o Evangelho de Cristo Jesus, como Paulo expôs para aqueles judeus ali, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos, e Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês, é o Cristo, Ele é o Messias, prometido no Antigo Testamento. E você pode estar se perguntando, o que o Antigo Testamento fala a respeito de Cristo Jesus? E esse deve ser um grande esforço nosso, meus irmãos, de buscarmos, investigarmos a palavra de Deus, e vermos o que Cristo, o que está contido de Cristo nas Sagradas Escrituras. Tem Cristo em Salmos, tem Cristo em Isaías, tem Cristo em Jeremias. Cristo está lá, Cristo está em Ruth, Cristo está em Esther, Cristo está nos livros poéticos, Cristo está nos livros históricos, Cristo está na grande história da redenção. Quando nós olhamos para o povo e vemos grandes líderes, e eles não são o foco da Bíblia. Quando nós vemos que todos eles falham, que Abraão falhou, Abraão não confiou na promessa do Senhor, que Moisés falha, que Josué falha, que todo mundo vai falhando, Davi falha, Salomão falha, mas há um prometido que vence, que não falha, que é perfeito, aquele que é melhor do que todos os profetas do Antigo Testamento, que é melhor do que Isaías, que é melhor do que Jeremias, que é melhor do que Elias, aquele que é o verdadeiro rei, que faz aquilo que nenhum outro rei pode fazer, que Saul não pôde fazer, que Davi, que Salomão não pôde fazer, e muito menos Roboão. Aquele que é maior do que qualquer sacerdote da ordem araônica, e esse alguém que é o nosso profeta, rei e sacerdote, é Jesus Cristo. Ele é o conteúdo da nossa mensagem, Ele é o centro da nossa vida, Ele deve ser o centro da igreja de Cristo Jesus. Se nós nos ajuntarmos aqui e não houver a exposição da mensagem de Cristo crucificado, a nossa reunião foi apenas uma reunião. Se nós não cantarmos a respeito de Cristo, se nós não orarmos a respeito da redenção que é em Cristo, a nossa reunião foi absolutamente inútil. Você pode ter se divertido, você pode ter se agradado, você pode ter chorado, você pode ter sentido arrepios, mas não valeu a pena, porque Cristo está no meio de nós e o Espírito Santo aplica a mensagem de Cristo aos nossos corações. Será que a igreja de Cristo vive a estrutura da palavra de Deus? Da exposição da palavra de Deus? O que Paulo, meus irmãos, fez aqui em Atos 17, o que Pedro fez no capítulo 3, no capítulo 2, o que Apolo fez no capítulo 18, o que Paulo faz no capítulo 26, é o que nós devemos fazer hoje, expor a palavra de Deus. E quando nós olhamos então para essa passagem do versículo 1 ao versículo 4, nós vemos que o Evangelho de Cristo sendo exposto, aberto, explicado diante do povo, provoca uma coisa: salvação, transformação. É o primeiro resultado que nós vemos nessa passagem. Pois no versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, que alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. Algumas traduções chegam mais próximas do sentido que nós temos no original, que eles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas. Esse modo verbal no passivo, alguém que está recebendo a ação, ela não se une, ela é unida.
comunica a ideia de receber o privilégio de se ter uma porção na herança. Infere que Deus é o agente. Outra tradução possível é que foram dados a Paulo e Silas pela graça de Deus. Aquelas pessoas foram dadas como um presente de Deus, eles foram unidos. É Deus o agente, é Deus quem transforma, é Deus quem opera, mas Deus opera por uma única mensagem, a mensagem dele, porque ele tem compromisso com apenas uma coisa, com a sua própria palavra. E se a igreja prega a palavra de Deus, ela pregou tudo, porque é por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo vai atuar e vai transformar os corações, como nós estamos vendo aqui no texto de Atos, capítulo 17. Diante da exposição do Evangelho, só há dois possíveis resultados: transformação ou transtorno. E quando nós olhamos do versículo 5 em diante, nós vemos o transtorno que o Evangelho causou naquela sociedade. Alguns judeus, movidos de inveja, traziam consigo alguns homens maus. Aqui são homens baderneiros, malandros mesmo. Reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade. Atacaram de surpresa Jason. Eles procuravam Paulo e Silas para trazer para o meio do povo, provavelmente ali para os julgar, para os apedrejar. Eles não encontraram, trouxeram Jason e disseram assim no versículo 6 uma frase muito interessante: estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Nós já ouvimos falar a respeito desse tal de Saulo, de Paulo, nas outras cidades. Pessoas que vieram de Éfeso, pessoas que vieram de Antioquia e de Jerusalém já passaram e nos avisaram que esses homens estão revirando todas as cidades, que pessoas estão sendo transformadas. Ouvimos dizer que lá em Éfeso, as pessoas chegaram até mesmo a queimar os seus ídolos. Que absurdo é esse? Na cidade da poderosa, da grande enaltecida Diana dos Efésios, como eles ousam fazer isso? Nós ouvimos que lá em Jerusalém, as pessoas estão abandonando as sinagogas para se reunir com esse tal de Paulo. Nós ouvimos que lá em Atenas, você acredita que lá em Atenas estão falando de uma nova filosofia que não é de Epicuro, que não é de Aristóteles, que não é de Platão, que é de um chamado Cristo, e o Deus deles morreu numa cruz. Você acredita nisso? Esses que transtornaram o mundo chegaram também aqui. Para eles a mensagem do Evangelho não era uma mensagem de transformação, era uma mensagem que transtornava, que incomodava, era um estorvo. Aqueles homens não queriam o Evangelho lá naquela cidade, eles tumultuavam, eles queriam perseguir o apóstolo Paulo. E quando nós lemos ali o livro de Atos, vez após vez, nós vemos aquilo que aconteceu com Cristo Jesus: pessoas querendo matar, apedrejar os servos de Deus. Meus irmãos, o segundo resultado diante da exposição do Evangelho que nós vemos nessa passagem é que o Evangelho, para aqueles que não creem, não é transformação, é um transtorno. Só há duas reações possíveis diante do Evangelho quando nós olhamos para essa passagem. Nós vemos apenas dois tipos de pessoas aqui nessa passagem: pessoas que aceitam, que recebem a mensagem do Evangelho e por esse poderoso Evangelho de Cristo crucificado são transformados, persuadidos, creem em Cristo, depositam a sua confiança, as suas vidas para a glória de Deus. E por outro lado, pessoas que rejeitam a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Só há essas duas reações na passagem, e em toda a Escritura nós vemos esses dois grupos de pessoas: pessoas que recebem o Evangelho de Cristo, a redenção que é em Cristo Jesus, e pessoas que rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus. E só há também nessa noite essas duas possíveis respostas diante da mensagem da palavra de Deus, do Cristo crucificado, que morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Qual é a resposta que você dará a Cristo Jesus nessa noite? Você vai se prostrar diante dele em dependência, em rendição, vai render diante dele as suas desculpas, os seus méritos, as suas qualidades, aquilo que você acha que você tem de bom? Ou você vai se armar e rejeitar o sacrifício do Filho de Deus? Há apenas essas duas reações diante da mensagem do Evangelho. E quando nós olhamos também para a história da igreja, não só no livro de Atos, mas em toda a história da igreja, nós vemos avivamentos sendo produzidos pelo Espírito Santo de Deus no seio da igreja. Comunidades sendo transformadas pela mensagem do Evangelho.
bairros inteiros sendo transformados pela mensagem do Evangelho, cidades e países sendo transformados pela mensagem do Evangelho. Nós lemos os livros de história e nós percebemos ali que o Evangelho produz transformação. Nós nos surpreendemos quando lemos, por exemplo, avivamentos no país de Gales, na Inglaterra, em que os donos de bares fechavam seus bares porque estavam constrangidos, porque um grande senso de arrependimento, de contrição chegava até o coração deles. Isso é avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento não é grande marcha para Jesus com mais de 100 mil pessoas, com faixinha de 100% de Jesus na cabeça. Avivamento é contrição, arrependimento, clamor pela mensagem do Evangelho, clamor para que Deus perdoe os seus pecados. Isso aconteceu muitas vezes, o mover do Espírito Santo no meio da sua igreja. Prostíbulos sendo fechados, porque as pessoas já não mais suportavam estar naqueles lugares, tamanho constrangimento diante da mensagem do Evangelho, a igreja enchendo e crescendo de verdadeiros convertidos e não apenas convencidos ou meros adeptos, que aderem à mensagem da palavra de Deus como se estivessem fazendo uma adesão da Sky, como se estivesse fazendo adesão de algum produto, mas de fato abraçando a mensagem da cruz e vivendo para a glória de Deus. É isso que nós vemos na história cristã. Transformação, mas nós vimos também na história cristã muito transtorno. Um transtorno para o Império Romano, um transtorno ainda hoje para muitos países que não admitem outro Deus a não ser o imperador, a não ser o tirano que lá está comandando todas as coisas, que é considerado um supremo diante de todos, que pisa a população. Jesus Cristo se torna um estorvo, a mensagem do Evangelho é um transtorno para eles. E é interessante, meus irmãos, quando nós lemos essa passagem aqui, e vemos lá no versículo 7 o seguinte: Jason os hospedou na casa dele, e todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Os imperadores romanos, eles eram tidos como deuses, eles eram supremos. Após a morte dos imperadores romanos, seus bustos eram fundidos ali nas moedas e espalhados por todo o império. Eles eram considerados absolutos deuses. Havia uma palavrinha utilizada no grego, atribuída no Império Romano apenas para os imperadores, que era a palavra Kyrios, Senhor. As pessoas viam o imperador passar, então logo elas se jogavam no chão, colocavam o seu rosto em terra, estendiam as suas mãos e diziam para aqueles imperadores: o Senhor é o nosso Kyrios, você é o nosso Senhor. E quando então vieram esses chamados cristãos, eles não diziam que o César, que os reis, os imperadores romanos eram o seu Senhor, eles diziam que Cristo era o seu Senhor. Eles não diziam mais que a sua devoção era a César, mas que a sua devoção era inteiramente a Cristo Jesus. E por isso então nós vemos aqui o versículo 7, eles não obedecem mais o decreto de César, eles não adoram mais César, eles não se prostram mais diante de César, eles se prostram agora diante de um outro rei, chamado Jesus, Jesus Cristo. E tudo isso, meus irmãos, porque quando o apóstolo Paulo se colocou lá naquela sinagoga, ele começou a expor aquele povo. Vocês lembram do Salmo 23, falava a respeito de Cristo? Vocês lembram do Salmo 2, falava a respeito de Cristo? Sabe o Salmo 1, que vocês estão tentando ser aquele justo? É Cristo, é o justo. Vocês se lembram de Isaías capítulo 53, do Cordeiro? É Cristo. Vocês se lembram de Zacarias capítulo 12? Sim. E de Zacarias 14? Também. É Cristo. Vocês se lembram dos cerimoniais do Antigo Testamento, da mensagem de Êxodo, de Levítico? É Cristo, apontava para Cristo Jesus. Vocês se lembram do sacerdócio levítico? Sim, nós nos lembramos. Pois é, aquele sacerdócio apontava para Cristo Jesus. Vocês se lembram das figuras de Moisés? Sim, pois é, há um que é muito maior do que Moisés. Vocês se lembram das passagens do rei Davi, das conquistas do rei Davi, de como o rei Davi libertou o povo naquela situação contra o gigante Golias? Sim, pois é, ele era uma pequena expressão daquele que é o Cristo, o Salvador. A exposição, meus irmãos, da palavra de Deus produziu no meio daquele povo transformação para alguns, e foi também transtorno para outros.
para nós fica esta reflexão sobre qual mensagem a igreja está fundamentada. Quem molda a nossa filosofia de ministério? Quem molda a forma e o conteúdo das nossas canções? Quem determina ou o que determina aquilo que nós fazemos, o porquê nós fazemos o que fazemos? E que possa ser, meus irmãos, como nossa resposta, que o que governa essa igreja diante de Deus é a palavra dele, é o Evangelho de Cristo Jesus. Se você talvez tenha se sentido desencorajado porventura, por não ver os resultados que você esperava na sua família, na sua igreja, no seu ministério, a única reflexão que eu te levo a fazer é: você tem pregado, anunciado a mensagem do Evangelho? Você tem vivido de acordo com esse Evangelho? Se você tem, descanse no Senhor, pois o que nos cabe é a fidelidade à sua palavra, e a produção dos frutos está nas mãos dele. Assim como ele convenceu uma multidão nessa passagem para crer em Cristo, assim como ele uniu a igreja, almas para a glória de Deus, assim também em nossos dias nós podemos confiar que por meio dessa mesma mensagem Deus continua salvando, transformando e acrescentando aqueles que são seus. Oremos ao Senhor. Meu Deus, conceda-nos, ó Pai, um constrangimento diante do Senhor. Para que o nosso coração se volte àquilo que o Senhor deseja, Pai, que é a Sua palavra, a Sua vontade. Meu Deus, que não possamos, ó Deus, desanimar diante da gloriosa missão da Sua igreja, que é anunciar Cristo e este crucificado. Senhor, fortaleça essa igreja para que prossiga, para que persevere, pregando, anunciando Cristo Jesus. Permita-nos, ó Deus, que no meio de tanta confusão, de tanta aridez, ó Pai, tanto abandono àquilo que o Senhor diz na Sua palavra, conceda que cada dia mais tenhamos igrejas que amam a mensagem da cruz e que vivem de modo digno do Evangelho, para a glória do Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.